Olá, queridas mulheres, louvado seja Deus por nos conceder essa graça de mais uma vez estarmos reunidas para estudar essa palavra preciosa dele. Como nós já iniciamos, né, semana passada, a reflexão será sobre mais uma mulher deste livro do Alcides Hilgt, Legado de Mulheres da Bíblia. E semana passada, a Nádia trouxe o estudo sobre Eva, que foi a primeira mulher, a primeira mãe que a Bíblia nos apresenta. E essa semana nós queremos estudar sobre a personagem Sara. E o Alcides Hilgt coloca aqui para nós, Sara duvidava, mas pôde crer. E antes da gente iniciar esse estudo, eu gostaria de convidar vocês para ter um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigada por cuidar de nós nessa semana que se passou. Obrigada pela chuva que molha essa terra e também renova a nossa esperança nesse caminhar. Também te agradecemos, Deus, por nos alimentar com a tua palavra, que nessa tarde tão especial vem até nós. Pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos toque com essa palavra, para que nossas vidas sejam moldadas conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Eu gostei muito do título que o Alcides Hilgt colocou para esse estudo de hoje. Sara duvidava, mas pôde crer. Como nós vimos também na semana passada, a dúvida ela faz parte da nossa caminhada de fé, mas a gente não pode deixar que ela tome espaço no nosso coração e confronte a palavra de Deus em nossa vida. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Porque, assim como Adão e Eva, quando a serpente vai lá, ela semeia a dúvida no coração deles. Ai, foi assim mesmo que Deus disse? Será que vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto? Olha que fruto mais lindo, né? Então, instigou a dúvida no coração deles. E isso colocou em xeque a palavra de Deus que havia sido dita a eles, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores que existiam no paraíso, eles poderiam comer. Aquela era a única que eles não eram para tocar. E a serpente, muito sagaz, faz o quê? Semeia essa pequena dúvida. Será que é assim mesmo? E nós vamos ver no relato de Sara que a dúvida também está presente aqui em várias e várias situações desse relato bíblico, né? Que vai ali do finalzinho de Gênesis 11 até o capítulo 25, com a morte de Abraão. Então, nós vamos ver ali que no final do capítulo 11 de Gênesis, começa essa história, né, de Abraão e Sara. Eles são, né, filhos de Tera, que são descendentes de Sete, que é o filho, né, então, do Adão e da Eva. Depois, né, tem Noé, e Noé tem 3 filhos, Cam, Sem e Jafé, e o Tera é descendente de Sem. Então, ele sai de Ur dos Caldeus com, né, Abraão, Sara, também o sobrinho Ló, e ele vai morar em Harã. E ali em Harã ele morre, e depois da morte de Tera, que é o pai do Abraão, Deus faz esse chamado a Abraão para sair dessa terra que ali aconteciam muita adoração, muita idolatria, né? Adoração a vários tipos de deuses e tudo mais. E Deus fala para Abraão: saia dessa terra, da tua parentela,
e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali nessa terra eu farei de ti uma grande nação. E no finalzinho do versículo do capítulo 11, nós já temos a informação que a Sara, ela era estéril. Então ela não poderia ter filhos. E quando o Abraão e a Sara, eles saem dali, Abraão já tinha 75 anos. Sara era 10 anos mais nova, então tinha 65. Então eles já não eram pessoas tão jovens quando saíram e confiaram nessa promessa de Deus, né? E ficaram esperando, esperando, esperando o cumprimento dela. E o cumprimento dessa promessa, ele só vai acontecer 25 anos depois. Então, imaginem quanta dúvida não se passou durante esse período, né? E Sara e Abraão ainda não tinham o seu descendente e confiando na promessa de Deus que eles seriam, né, uma grande nação e nada do seu descendente. O que aconteceu no meio do caminho? A dona Sara começou a desconfiar, começou a deixar a dúvida inundar o seu coração. Começou a pensar: será que essa promessa que Deus fez não foi só para o meu marido? Será que eu faço parte dessa promessa de ser uma grande nação? Será que não é só os descendentes dele, né? E aí ela começou a deixar essa dúvida penetrar na sua mente, no seu coração e resolveu dar o seu jeitinho para que o cumprimento dessa promessa de Deus fosse feito na sua vida, né? Então, naquele tempo tinha-se o costume de ter servos, né? E para a mulher, quando ela tinha uma serva que a servia, né? Tudo que aquela serva tinha era propriedade dela. Então, no caso, se ela tivesse um filho, o filho não seria dela, seria da sua patroa, né, da sua dona. Então, a Sara pensou: já que eu sou estéril, eu já estou com uma idade avançadíssima, já se passaram quase metade dos anos aí, né, de passar mais de 10 anos que Deus prometeu que faria, né, do meu marido uma grande nação, e nada. Eu vou então dar a minha serva Agar, né, a egípcia, como a gente viu no culto passado, a Nádia já falou um pouquinho sobre a história de Agar, e vou fazer com que meu marido tenha relações com ela e ela então vai produzir esse descendente e dali então nós vamos poder ter o cumprimento dessa promessa de Deus. Mas não era isso que Deus queria. Então, sim, Abraão teve a sua, né, o seu filho com Agar, com a egípcia, com a serva de Sara, e ali começaram também alguns conflitos, porque quer queira, quer não, Agar falava assim, né, sou eu que vou ser a mãe dessa, né, dessa grande nação e tal, né, meio que, como é que fala, esfregando na cara que a Sara não podia dar filhos a Abraão e ela pôde. E isso começou a incomodar a Sara, começou a incomodar, até que mais para frente, nos capítulos seguintes, então, Abraão recebe a visita de 3 homens, né, anjos, mensageiros de Deus, e eles dão a notícia que daqui um ano a Sara iria ser mãe. A Sara teria um filho que Deus prometeu a ela. E a Sara, lá dentro da tenda, começou a rir. Começou a rir porque eu, estéril, ainda, né, velha já, vou ter filho, mas credo. E, de repente, os anjos perguntam: por que a Sara está rindo? Será que para Deus há impossíveis?
E aí a Sara pega e fala: "Não, eu não ri". Ela mente. E é interessante que o Alcides coloca aqui que quando a Sara é confrontada com aquilo, com aquela risada que ela deu, né, fala: "Por que que você tá rindo?", né, e fala: "Por acaso você não acredita que Deus pode fazer isso contigo?", né. E aí ela fala rapidamente o quê? Uma mentira, né, ela mente: "Não, eu não ri". Mas, né, o Alcides coloca aqui que, eh, Deus sabe as coisas, não adianta a gente ficar, a gente pode até mentir para nós mesmos, né, para nós mesmas, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus sabe. Então não adianta a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira. Diante de Deus todas as coisas estão reveladas. E ele coloca aqui algo bem interessante para a gente refletir na nossa vida cotidiana, que a gente precisa cuidar com a mentira, porque tem sempre pessoas nos observando e a gente precisa ser exemplo dentro das nossas famílias. Então ele coloca aqui um exemplo que é muito típico de acontecer nas nossas casas. Quem nunca fez isso? Por exemplo, chega alguém em casa, bate lá na porta e daí fala, né? Fala que eu não tô. Tipo, aí a pessoa, né, filho ou sei lá quem tá na casa, vai lá e fala que você não tá. E aí que exemplo que a gente tá dando? Ou alguém liga para casa, né? Aí a pessoa fala: "Ai, espera aí um pouquinho que eu vou ver se ela tá". E aí tá, pega e vai lá ver e ela fala assim: "Não, essa fulana aí, não quero conversar com ela, fala que eu não tô". Aí a pessoa vai lá, fala no telefone: "Ah, desculpa, ela não tá, né". Então, são pequenas coisas, são pequenas mentiras que muitas vezes acontecem dentro da nossa casa. E essas pequenas mentiras são exemplos que a gente deixa para os nossos familiares, para quem está ao nosso redor. E a gente precisa cuidar com isso. Além dessa mentira, também, né, a gente viu no estudo passado que o Adão, ele pecou por omissão, né? Quando a Eva entrega o fruto para ele, ele deveria ter falado o quê? Eva, nós não podemos. O Senhor falou para não comermos desse fruto. E ele pega e omite isso, né? Não fala nem nada, só pega e come também. Então, ele omite desse dever de falar e falar não. Deus falou que não, e isso serve para mim, né? Então eu não vou comer. Vamos ver o que que nós podemos fazer, já que você já comeu o fruto, mas eu não posso comer. Deus falou para não fazer isso. E ele não faz isso, ele omite, né? Ele se omite. E aqui nós temos também, dentro desse relato de Abraão e de Sara, nós temos duas omissões que acontecem. Sara, ela era uma mulher incrivelmente bonita. Mesmo com os seus 65 anos ali, ela era uma pessoa que esbanjava formosura. Tanto que, nas viagens que Abraão e Sara estavam fazendo para chegar na terra que Deus prometeu a eles tinham que passar por territórios onde os reis daquela região eram famosos por matar o marido quando a esposa era muito bonita para ficar com a mulher. Ou seja, eles não queriam cometer adultério, então se matava o marido, né? O homicídio não é problema para eles, né? Mas o adultério eles tinham um certo receio. Então eles geralmente tinham essa prática. Quando a mulher era bonita e ela era casada, eles matavam o marido para poder ficar com elas no seu harém, né? Naquela, eles tinham várias, eles podiam ter várias mulheres naquele tempo, né? Então eles tinham essa prática e o Abrão, conhecendo essa prática, ele pede o que para Sara? Ele pede para ela omitir a informação que ela é casada com ele, só falar que ela é irmã. Por quê? Na Bíblia, lá em Gênesis 20, 12, nós vemos que Abraão e Sara, eles eram meio-irmãos, eles eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então, ele pede para ela só falar que ela é irmã dele, né? Omitir a informação que eles são um casal, que eles são casados, né?
E aí a Sara, muito obediente, ela sempre faz aquilo que o seu marido propunha para ela, porque ela também tinha medo dele, né, do rei ali daquela região matar o seu marido, ela não queria isso, né? Então, mas ao mesmo tempo ela confiava que Deus estava ali para proteger eles, que Deus ia dar um jeito, né, de protegê-los. Então a gente vê aí, né, que a mentira e a omissão também estão presentes nessa história. E como é difícil a gente, às vezes, dizer não, né, para uma mentira que às vezes brota dentro da gente. Pegar e frear a língua quando dá essa vontade de falar, não, fala que eu não estou, né? Ou outras mentiras pequenas que no final trazem algumas consequências bem desastrosas muitas vezes, né? Então, se Deus não tivesse intervido ali nas duas situações que Abraão pede então para Sara omitir que ela era casada com ele, né? A gente podia ter uma história bem diferente, né? Não desse relato bíblico que a gente tem aqui. Mas graças a Deus, Deus sempre esteve ali intervindo nessa história e também tirando eles dessas enrascadas que eles se enfiavam muitas vezes. E com relação a Sara, nós temos algumas curiosidades aqui. Que a Sara, vocês sabiam que ela é a mulher que mais aparece? Tipo, o nome Sara é o nome da mulher que mais aparece na Bíblia como um todo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nós temos o exemplo de Sara como um exemplo muito importante a ser seguido. Em 1 Pedro 3, o versículo 6 diz que as mulheres elas precisam se ataviar, né? Se enfeitar com coisas valorosas no sentido de valores morais, no sentido de valores espirituais. Então, um desses valores é a questão de esperar em Deus e de ser submissas, de serem obedientes. E o texto de 1 Pedro 3,6 diz assim: para a gente imitar o exemplo de Sara, que foi uma mulher obediente, né? Ela escutava o seu marido, ela conseguia ser uma pessoa conselheira, uma pessoa que tinha paciência também de encarar os desafios e não se perturbar diante deles. E ela era uma mulher que sabia fazer o bem, então ela era uma mulher bondosa e não tinha medo daquilo que poderia acontecer, ela simplesmente obedecia. E isso é uma coisa que muitas vezes hoje em dia a gente também, né, tem uma certa dificuldade de ser essa pessoa que encara os desafios da vida com obediência, com bondade e também não se perturbar diante de situações assustadoras que muitas vezes aparecem no nosso caminho, como foi o caso da Sara e do Abraão, quando eles passavam por aquelas regiões que sabiam que os reis podiam acabar com a vida do marido, né, para poder ficar com a esposa. Então, eles, diante dessas situações, claro que eles ficavam perturbados, mas eles confiavam em Deus, né? Eles confiavam que Deus ia cuidar das situações e sabiam esperar. Isso é muito importante também para a gente aprender com a Sara. Outro exemplo, né, que eu achei muito interessante é que Sara é a única mulher que aparece na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, no versículo 11, Sara aparece, né? Então Sara é a única mulher que aparece como uma heroína da fé. Que legal, né? Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Então, foi estudando é, essa, essa, essa parte de Sara que eu acabei vendo isso aí. Então, diz assim, Hebreus 11:11: pela fé,
Sara recebeu o poder de ser mãe, apesar de avançada idade, pois confiou em Deus, que é fiel para cumprir as suas promessas. E isso está escrito, por isso que ela é considerada uma heroína na fé. Então, Sara, apesar de suas dúvidas, ela pôde confiar, ela pôde acreditar que essa palavra de Deus seria cumprida. E essa palavra foi cumprida quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Então, pensa, né? Ele saiu lá da terra com a promessa quando ele tinha 75 anos. Agora ele estava com 100 anos quando o filho tão esperado da promessa nasceu. 25 anos se passaram para que o cumprimento da palavra de Deus acontecesse na vida desse casal. E eu quero ler aqui um pedacinho, deixa eu só abrir aqui, que fala justamente essa questão, ó. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera o anjo, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, Sara dera o nome de Isaque. Então, a gente vê aqui no capítulo 21, os versículos 1 até 3, que no tempo determinado, Deus cumpriu a sua promessa, nem antes e nem depois, no tempo que era determinado por Deus. E as coisas que ficam para a gente refletir, como mulheres, que muitas vezes têm pedido tanto em oração para Deus, para talvez tirar o filho de alguma situação que não está legal, né? Talvez para libertar o seu marido de algum vício. Quantas vezes talvez vocês estão esperando essa mudança de alguma coisa na casa de vocês, na família de vocês, talvez uma cura que vocês já estão anos pedindo a Deus. Quantas coisas a gente precisa entregar e confiar na ação poderosa de Deus, sem saber o tempo em que isso irá se cumprir. E muitas vezes é nesse tempo de espera que as dúvidas começam a aparecer, que as dúvidas começam a minar o nosso coração, a nossa mente, colocar em xeque a palavra de Deus e também querer nos desviar desse caminho de fé. A dúvida, ela é presente na nossa caminhada de fé. A gente não pode se escapar dela, mas a gente tem como lutar contra ela. Quando a gente permanece com a palavra de Deus e não dá lugar à dúvida. Quando a gente se agarra na palavra de Deus e deixa a dúvida se dissipar. Mas para isso é importante a gente ter a palavra de Deus, a gente ler a palavra de Deus, porque se ela não está presente na nossa vida, não vai ter onde a gente se agarrar e a gente muitas vezes vai cair nessas dúvidas que aparecem na nossa caminhada, né, no nosso coração, na nossa mente. Então, por isso é tão importante a gente tirar esse tempo para refletir sobre a palavra de Deus, para deixar essa palavra penetrar no nosso coração para que a dúvida não tenha espaço ali. Para que quando ela apareça, a gente consiga confrontar com a própria palavra de Deus. Eu não preciso ter medo. Deus está comigo. Ser forte, corajosa. Não tenha medo. Deus está contigo. Não precisamos ficar dando lugar a essa dúvida, mas assim como Sara, a gente pode crer que essa palavra ela vai se cumprir no tempo determinado, no tempo de Deus.
Muitas vezes a gente vai tentar dar o nosso jeitinho, mas isso às vezes é complicado porque traz consequências desastrosas, não somente para a nossa própria vida, mas também magoa todas as pessoas que estão envolvidas nessa, né, ao nosso redor e traz consequência para o grupo todo, né, para a família toda. Às vezes, os nossos jeitinhos que a gente dá por não conseguir esperar o tempo de Deus. Então, que a gente possa, né, lutar contra essas dúvidas que vão aparecer no nosso caminho e se agarrar na palavra de Deus sempre. Queria ainda falar que o significado do nome Isaac, né, desse filho da promessa, é justamente riso, alegria. Então, naquela tenda, a Sara riu, né, achando eu, grávida, capaz, né, eu já tô tão velha e ainda infértil, não tem como. Mas agora ela ri de alegria porque realmente a palavra de Deus se cumpre na sua vida e ela pode segurar no colo esse filho tão esperado, essa alegria da sua vida, da vida do seu esposo Abraão também. E ali eles têm a certeza que eles realmente serão uma grande nação e podem confiar nessa palavra de Deus que é fiel e que se cumpre no tempo determinado que Deus deseja a cada um de nós. Gente, nós chegamos ao final desse programa, né? Dessa tarde das mulheres, e nós queremos também colocar diante de Deus os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, muitas vezes, né? Aquilo que muitas vezes pesa no nosso coração, que a gente já está cansada de esperar para que isso se cumpra ou para que isso tenha uma solução, mas que a gente possa confiar além, né, daquilo que às vezes os nossos olhos veem, além daquilo que as pessoas começam a dizer, para de ser boba, né? Além das dúvidas que aparecerem, a gente possa confiar que no tempo determinado Deus resolverá nossas aflições, os nossos anseios e também trará a paz tão desejada ao nosso coração. Vamos ter um momento de oração ainda. Querido e bondoso Deus, nós te somos gratas por esse exemplo de fé que é a Sara, que apesar das dúvidas que apareceram nessa caminhada dessa mulher tão guerreira e tão batalhadora, Senhor, ela ainda assim pôde crer e pôde experimentar o cumprimento da tua palavra. Nós, Senhor, temos muitos anseios também em nossos corações. Na nossa caminhada de fé, muitas vezes aparecem as dúvidas, Senhor, que colocam em xeque a tua palavra, que colocam em xeque o teu amor por nós, que despertam em nós o medo, a ansiedade e turbam o nosso coração de preocupação. Mas que a gente possa, nessa tarde, com esse exemplo de fé de Sara, colocar a nossa confiança novamente em Ti e saber que Tu és fiel para cumprir a Tua palavra, que a gente pode se apegar e se agarrar a essa palavra, porque nós não teremos do que nos envergonhar depois. Que assim Tu ajude a cada uma de nós a permanecer firme em Teus caminhos, a permanecer firme nessa palavra, para que a dúvida não tenha espaço nos nossos corações e nas nossas mentes. E que a gente possa, Senhor, esperar pelo Teu tempo determinado, que a gente ainda também poderá ver o cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, abençoe a cada uma de nós e faça com que essa palavra penetre profundamente nos nossos corações e dê alívio àquilo que está nos perturbando, dê paz àquilo que nos tira o descanso, ó Senhor. Nós confiamos em Ti,
Confiamos na tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridas, eu despeço-me de vocês, desejando a cada uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, os planos e projetos que vocês têm em suas vidas e que Deus também dê esse discernimento para que a gente busque a palavra dele e deixe de lado as dúvidas em nossas vidas. Até a semana que vem, né? Não, a semana que vem vai ser a Nádia, mas então até a próxima semana e um beijo a cada uma. Fiquem com Deus. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti. Porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Tu das coragem, vences o temor, louvor a ti, por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti. Porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. A morte me livraste pela cruz, oh, faze-me humilde, meu Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti. Porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu.